abençoado, fortalecido, mas, acima de tudo, cheio da presença de Deus. Amém? Irmãos, olha, eu fiz uma brincadeira hoje e meu celular encheu de mensagem, né? O pessoal disse: pastor, eu tomei um susto, sabe que o senhor era candidato mesmo. Mas eu fiz aquilo porque hoje se inicia mais um período de corrida para as disputas, para que nós possamos eleger pessoas que sentem nessas cadeiras que são tão determinantes para o futuro da nossa nação, futuro do nosso estado. E a gente precisa não fazer isso por paixão, mas fazer isso por princípios. E uma das coisas que eu falei aqui uns domingos atrás, volto a falar e vou continuar falando, é que a gente não leve isso para o lado da briga, da diferença, como muitas vezes a gente viu em 4 anos atrás, muita gente se intrigando, muita gente deixando de se falar, muita gente, sabe, se degradando por palavras. Não, essa não é a nossa função, esse não é o nosso papel. Então, que a gente faça, mas faça com o temor do Senhor. Como eu falei, não por paixão, mas por princípio. Se você faz por princípio, irmãos, você vai colocar as pessoas certas para que façam as leis certas que nós precisamos. A gente precisa de paz e não de guerra. Nós precisamos que a boa mão do Senhor venha sobre a nossa nação. Essa é a minha oração. Amém? É claro, vamos nos posicionar, vamos falar, vamos defender, mas com sabedoria. A política faz parte também das coisas de Deus, irmãos, porque os maiores homens que a gente encontra também na palavra, José, ele foi político, Daniel, ele foi político, seus amigos foram políticos, não tem como fugir disso. Toda autoridade é constituída por quem? Não é a pessoa, é o cargo. Foi Deus que instituiu os cargos, as hierarquias, foi Ele que colocou isso. Então, a gente precisa saber que quando um justo governa, o povo é abençoado, mas quando o ímpio governa, o povo geme, irmãos. A gente precisa só pensar com cuidado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, Deus é bom, seu amor dura para sempre. Eu peço para que você nessa noite abra seu coração. Você quer ouvir, quer continuar ouvindo Deus falar com você? Ele vai falar com você hoje à noite, certo? Então, mais uma vez, só reforçando aqui o que Renata pediu, nós estamos agora nessas 2 semanas retas finais para deixar tudo pronto lá na nossa igreja, em Passira. Vai ser mais uma casa que será aberta, mais uma porta da palavra que será aberta, para que vidas sejam salvas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Uma coisa é certo, não é a política que vai melhorar e transformar o mundo, é a igreja. Porque não adianta a gente entrar pelas portas da casa do Senhor, ouvir a palavra, e quando a gente sair, a gente andar conforme a palavra não nos ensina. O nosso testemunho começa dentro de casa, o nosso testemunho começa na nossa vizinhança, o nosso testemunho começa conosco. Amém? É a gente poder ser de fato a imagem e semelhança de um Deus vivo e poderoso. Tá bom? Então, eu deixo você nessa noite com seu coração pronto para esse tempo. A gente também vai orar, porque a gente sabe que vai começar muitas coisas, muitas guerras, muitas narrativas, mas nós vamos orar para que Deus venha nos guiar em paz, para que não haja confusão, mas que o Senhor derrame da sua graça. Amém? Uma coisa também eu quero falar para vocês, é algo que as professoras do departamento infantil estão preparando. Estamos preparando mais uma sala ali para os adolescentes. Em setembro os adolescentes vão estar nessa sala, porque estão dividindo a sala com os pré, e aí não tem como, a linguagem de um não é a linguagem do outro, e aí dificulta. Então a gente está deixando aquela sala ali para eles de uma maneira excelente, para que eles possam cultuar ao Senhor lá, como vocês estão cultuando aqui. Amém? E quero dizer para vocês também que a partir de setembro os cultos da família vai ser diferente. Diga assim: como, pastor? Porque você vai participar. Diga amém. A gente vai trazer uma novidade para você que você vai tremer na base. Eu quero ver se você não vai estudar a palavra dessa vez. Mas a gente vai ver as famílias participando do culto da família, porque essa é a nossa intenção.
Irmãos, você concorda comigo que nós estamos vivendo um tempo diferente, totalmente diferente do que a gente já viu? Sim ou não? E nós precisamos ser fortes dentro de casa, com a palavra. A gente não pode deixar esmorecer os nossos princípios dentro de casa. Não podemos perder a nossa casa. Ganhar o mundo e perder a nossa casa, irmãos, não vale a pena. Vale? Não vale. Então, eu quero que você, nessa noite, entenda. Por favor, coloca aqui Isaías 60, versículo 2. Preste atenção, eu vou começar a ministrar hoje à noite algo ao seu coração. Repita assim comigo: eu faço parte de uma bênção geracional. Você vai entender isso. Olha só, Isaías capítulo 60, versículo 2 fala assim: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Se a gente parar aqui para analisar, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo hoje, elas estão vivendo essas trevas cobrindo a terra. Existe uma escuridão cobrindo a terra. Existe trevas sobre a terra. Como é que você fala sobre isso, pastor? Porque os dias estão se aproximando da vinda de Jesus. A gente sabe que o cerco vai fechar, mas a gente sabe de uma coisa: mas sobre ti levanta-se a face do Senhor, a sua glória aparece sobre ti. Sobre a minha casa, sobre a sua casa vai haver luz. Sobre os nossos filhos vai haver luz. Sobre a nossa descendência vai haver luz. A luz de Cristo em nós. Você crê nisso? Então nós precisamos estar atentos para isso. E aí eu quero ir para a palavra lá em Josué, no capítulo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia, senão você olha aqui na tela. Josué capítulo 24, versículo 14. Vamos ver o que a palavra nos ensina, nos instrui nessa noite. Quem aqui já desejou estar em um lugar e de repente você perdeu a oportunidade, ou de repente você não estava em um bom dia, você não estava em uma boa fase, ou você simplesmente deixou passar essa oportunidade, você desejou tanto, e você perdeu a oportunidade de desfrutar desse lugar. Alguém já passou por isso aqui? Já, algumas pessoas já passou por isso. Então veja só, esse versículo aqui é um versículo famoso de uma convocação de Josué. Agora, portanto, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio, no Egito, e servi de coração a Deus. Olha o que ele está dizendo. Lancem fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio. Que lado do rio foi esse? Foi antes dele atravessar o mar, lá no Egito. Servi de coração a Deus. Aí versículo 15 diz: porém, se não vos parece bem servir a Deus, vê que coisa interessante, não parece bem servir a Deus? Escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa passagem aqui é quando o povo está na bênção, é quando o povo está para desfrutar da terra prometida, a terra tão falada pelo Senhor, a terra que o Senhor tinha dado para os filhos dele que estavam no Egito, clamando a ele para que o Senhor tivesse misericórdia. E o Senhor levanta Moisés e o Senhor fala dessa terra, e eles agora saem do Egito e eles vão em busca dessa terra. Deus faz eles atravessarem o mar e eles agora estão diante da grande oportunidade da vida deles, da grande bênção da vida deles. Só que acontece uma coisa: esse povo aqui, irmãos, eles tinham saído debaixo de uma escravidão, e debaixo de uma escravidão por causa de uma maldição. E que maldição foi essa? A Bíblia fala que Deus foi justo com José. Deus levantou José para preservar o povo dele no Egito. Só que a bênção foi tão grande, a bênção da vida de José foi tão grande, que quando José morre,
eles estão tão acostumados com a bênção. Se você entender e olhar a história da vida de José e ver de que depois que José faleceu, eles cresceram, mas Faraó morreu também. Então se esqueceram de quem foi José. Mas os filhos de Deus estavam no Egito. E a Bíblia fala que eles eram fortes, próspero, a bênção de Deus estava sobre a vida deles. E o que é que acontece? Quanto mais o outro faraó que se levanta oprime o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia, se fortalecia, existia uma bênção. Só que nesse meio termo existe uma coisa que talvez você nunca parou para imaginar, porque eles se tornaram escravos, porque a bênção se tornou melhor do que o abençoador. Botaram mais foco naquilo que Deus tinha feito e esqueceram do Deus da bênção. E eu quero nessa noite falar para você uma palavra, irmãos. Nós fazemos parte de uma bênção geracional. Ah, pastor, mas os meus pais, não tem ninguém da minha família que serviu ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que nem importa se alguém antes de você não serviu a Ele. O que importa é que em você algo novo pode acontecer. Amém ou não amém? Então, quando Josué traz essa convocação para o povo, falando assim, eu quero que vocês prestem atenção. Olha, vocês querem servir aos deuses que vocês serviram, que os antepassados de vocês serviram lá no Egito, porque aquele povo ficou tão na bênção, e esqueceram o abençoador, e daqui a pouco se envolveram com as coisas do Egito, se envolveram com os deuses do Egito, e aí foi se passando geração em geração, e esqueceram do Deus da promessa. Mas eu digo para você uma coisa, a promessa ainda estava de pé. Amém ou não amém? Então, eu quero hoje à noite trazer para você uma palavra que refere sobre essa bênção. Mas se você não está vivendo a bênção, se muita gente hoje se questiona, pastor, existe maldição? Existe maldição hereditária? Porque eu acho que eu estou vivendo um karma. Eu acho que eu estou vivendo um negócio assim, sabe por quê? O negócio é trancado. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa ruim me acompanhando. Você vai quebrar isso hoje e desfazer isso hoje em nome de Jesus. Por favor, coloca aqui Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim, olha. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus. Você sabia que Deus é ciumento? Deus é ciumento. Que puno a iniquidade. Veja só, o que é que ele pune? Vou falar de novo, o que é que ele pune? Ele não pune você, ele pune a iniquidade. A questão é se eu vou andar com ele ou se eu vou andar na iniquidade. Se eu andar na iniquidade, eu vou ser punido. Você está entendendo? Vamos lá. Que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. O que ele está falando aqui? Ele está falando que existe de fato aqui, certo? Uma iniquidade, que vem uma maldição sobre aqueles que andam debaixo do pecado, que andam debaixo de iniquidade, que andam debaixo, sabe, dos seus belos prazeres. Ele está falando sobre essa questão. Olha, eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ela pode andar debaixo de uma maldição. Você pode estar vivendo talvez algo de fato, de algo que os seus pais fizeram. Mas eu quero falar para você nessa noite, o versículo não termina aqui. Hoje à noite você precisa sair daqui com uma mente livre disso e falar assim, eu tomo posse de uma promessa que Deus tem sobre a minha vida. E toda maldição que talvez me acompanhava, quebra-se hoje. Aí o versículo continua, versículo 6. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração. Para aqueles que me amam e guardam o quê? Irmãos, é você quem decide se você quer viver na iniquidade ou se você quer viver debaixo da obediência ao Senhor. Só que eu digo para você uma coisa, se a maldição vem até a quarta geração, a bênção acompanha a 1000ª. Diga assim, por quê, pastor? Porque a bênção é maior do que a maldição. Vou falar de novo. A bênção é maior do que a maldição. Amém, irmãos? Agora vamos lá.
Por favor, coloca aqui 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Olha o que é que Paulo está falando. A gente está falando de geração aqui, tá certo? Preste atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Paulo dizendo para o jovem Timóteo: Timóteo, o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente disciplinar a outros. Veja aqui, se a gente não vê aqui 4 gerações, a gente está vendo Paulo falar, discipular, eu falei o quê? Discipular, perdão. Discipular. A gente vê aqui 4 gerações. A gente vê Paulo instruindo Timóteo e falando para Timóteo: Timóteo, tudo que você ouviu de mim, a primeira geração. Aí ele está falando: tudo que você ouviu de mim, transmite a homens maduros, a homens fiéis. Transmite a outras pessoas. Para quê? Para que eles possam passar para outras pessoas. Irmãos, a importância da gente entender que o que Deus começa na gente não para na gente. Tem que continuar de geração em geração. E nós precisamos entender o que vem por trás. E o que vem por trás não é o que a sua família fez. O que vem por trás é antes da sua família. É a bênção de Deus que está lá, desde o início, acompanhando. Pois ele falou o seguinte: em Abraão seria bendita todas as famílias da... A sua está inclusa? Agora a questão é: a sua consciência é mais de bênção ou a sua consciência é mais de maldição? A sua consciência é mais de receber o favor de Deus ou a sua consciência é mais de receber o castigo de Deus? Onde é que está a sua consciência? Eu anotei uma frase aqui do Bill Johnson. E essa frase aqui do Bill Johnson, ela fala o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui onde foi que eu escrevi. Mas eu quero que você possa, hoje à noite, deixar o seu coração, a sua mente livre para isso. Olha o que é que ele diz. O Bill Johnson, ele fala o seguinte... Ele não fala nada. Achei. Ele disse o seguinte: você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. Você sempre irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. Irmãos, é o mundo que está mais dentro de você ou é o reino de Deus que está mais dentro de você? Se o mundo estiver mais dentro de você, você vai ter mais consciência deste mundo. Você vai ser mais consciente deste mundo. Você vai falar mais da maldição. Você vai falar mais do diabo. Você vai falar mais da prova. Você vai falar mais das coisas que este mundo corrompido tem a dar ao mundo, as pessoas. Mas se você tiver o reino de Deus em você, por isso que o Senhor falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. A gente olha as músicas, a gente só vê o que está preparado para nós, o que está no reino. A gente canta muito, né, as canções e fala assim: olha, não haverá mais noite aqui, não haverá nenhum clamor, verei os olhos. Não haverá mais noite ali. Você está entendendo, não está, irmão? Aí lá, o reino tem falta. O reino tem falta. O reino tem tristeza. O reino tem doença. Quanto mais consciente do reino eu estou, quanto mais o reino está dentro de mim, mais consciente desse reino eu vou andar. Eu falei aqui, não sei se foi numa quarta-feira, as pessoas vão trazer um testemunho. Eu quero contar um testemunho. Aí a pessoa, ela passa 30 minutos contando testemunho, 25 minutos é contando da prova, do diabo, do aperto, da desgraça, e 4 minutos da bênção. Porque o mundo não tem o que falar sobre Deus porque está corrompido. Porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Mas quando eu começo a meditar sobre a palavra, irmãos, eu digo para você uma coisa: por que você acha que está cheio de mensagem no WhatsApp todo dia? Bom dia, aí vem um versículo. A gente sabe o poder que a palavra de Deus tem. A gente sabe que o poder das canções que são cantadas pela palavra
tem. A palavra levanta qualquer um. Então, quanto mais eu me envolvo com as coisas do reino, mais consciente disso eu vou estar. E você acha que o povo estava clamando 400 anos por misericórdia, por socorro? O Senhor não tinha mais levantado ninguém, não tinha mais falado nada, porque o povo olhou mais para a bênção do que para o abençoador. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: quanto mais Deus te abençoar, prove para Ele que a bênção não está dentro de você, porque não é sobre as coisas materiais, é sobre quem está contigo. Eu só sou abençoado porque Ele está comigo, eu só sou abençoado porque Ele está em mim. Ele fala que a gente vai andar não atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão me acompanhar. Amém ou não amém, irmãos? Então o povo estava clamando. Aí Josué, que era um cara consciente da promessa, desde quando Moisés pediu para que ele fosse espiar a terra, e quando ele foi, ele viu os desafios, ele viu os gigantes, ele viu o que estava diante dele, mas ele olhou para a terra, ele olhou para a promessa: é minha, foi Deus quem falou, vamos, tomamos posse. A força, a coragem, a inspiração era mais forte do que os desafios. Se você está se deixando levar pelos desafios, você precisa voltar a ouvir o que Deus está falando a você, o que Ele já liberou sobre a sua vida. Você precisa ouvir mais a voz do seu Pai. Amém ou não amém? Aí muitas vezes a gente amaldiçoa a nossa própria casa. A minha casa, sei lá, eu não sei o que é que tem aqui. Aqui deve ter alguma coisa ruim. Eu não sei se tem uma cabeça de jumento enterrada dentro dessa casa. Não! Aonde eu boto a planta do meu pé, existe a bênção do Senhor. Aonde eu entrar, as trevas ela vai embora. Porque se as trevas cobrem a terra, eu sou representante da luz que eu encontrei em Cristo. Ele é a luz do mundo, e aonde eu chego, trevas tem que ir embora. Os meus filhos são abençoados, a minha esposa é abençoada, meu esposo é abençoado, a minha casa é abençoada. Aqui não há lugar para tristeza. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então, voltando aqui, Josué, ele se posiciona e fala assim: eu quero convocar vocês o seguinte: vocês querem adorar os deuses dos seus antepassados? Adorem. Vocês são livres, mas eu quero falar para vocês uma coisa: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vamos lá, por favor, Hebreus capítulo 7, coloca aí. Irmãos, olha que coisa interessante. Ei, a maldição acompanha quantas gerações? A maldição acompanha quantas? E a bênção? A gente está acostumado de ouvir falar assim: o Deus de Abraão. Quantas gerações? Vou falar da quarta, posso? Quem era a quarta geração de Abraão? Presta atenção. Isaac foi filho de quem? Isaac foi filho de quem? Jacó foi filho de quem? Quem foram os filhos de Jacó? José e a trupe. As 12 tribos. Amém ou não amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Isso aqui. Irmãos, a importância de você estar num ambiente como esse. A importância de você estar prestando culto ao Senhor. A importância de você ser fiel e leal ao Senhor atinge a tua geração. Eu tenho certeza, irmão, pode ter. Eu tenho certeza que tem coisas que eu desfruto hoje por causa do meu pai. Eu tenho certeza de que bênçãos que me acompanham hoje me acompanham por causa da fidelidade e da entrega do meu pai. Eu tenho certeza disso. Mas eu também tenho certeza absoluta que isso vai acompanhar Arthur, Catarina, os filhos e os filhos deles. Mas pastor, mas quem não teve um pai como o Senhor? Quem não teve um pai, uma mãe de oração? Eu digo para você uma coisa: você teve Jesus, que morreu numa cruz para mudar toda a maldição que esse mundo estava para receber. E a partir de você, você e a sua descendência serão beneficiadas.
Quando a gente olha aqui para a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 7, versículo 4, olha que coisa interessante. Versículo 4. Ele está falando de Melquisedeque. Certo? Ele está falando de Melquisedeque. Melquisedeque só aparece em Hebreus e só aparece lá em Gênesis. Mais nada. Melquisedeque era uma tipificação de Jesus. Muitos estudiosos falam sobre isso. A aparição dele, ele só apareceu para quê? Vamos lá. Versículo 4. Considerai, portanto, volta aqui no versículo 1. Vamos para o versículo 1. Portanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Olha, foi Abraão que tinha voltado de uma vitória, ele venceu os seus inimigos, e ele chega com os despojos, e ele entrega a Melquisedeque. Veja que coisa interessante, ele abençoou. Versículo 2. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei da Paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados. Sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Vamos lá, 4. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Como é que eu entrego uma coisa a uma pessoa que eu não sei? Como é que eu entrego uma coisa a uma pessoa que eu não conheço? Mas veja a quem foi que ele entregou. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Versículo 6. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. 7. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Preste atenção. Aqui está falando de geração. Você sabe quando é que foi que Levi foi abençoado? Levi foi abençoado quando ele nem existia. Levi faz parte das 12 tribos de Israel, que é Jacó. Levi faz parte dos levitas, que eram os únicos que trabalhavam no templo. Eram os únicos que não podiam mais prestar serviço a nada, a não ser no templo. E ali no templo, eles recebiam aquilo que as pessoas traziam, eles viviam disso. Preste atenção, irmãos, que coisa interessante. Justamente Levi. Aí você vai olhar a história, ele está falando aqui que o superior, o inferior é abençoado pelo superior. Mas também o inferior pode ser amaldiçoado pelo superior. Irmãos, toda pessoa que é mais velha tem que abençoar os mais novos. Toda pessoa que é mais experiente tem que abençoar quem é os mais novos. Deus é um Deus geracional. Deus trabalha com a hierarquia. Aí, ele está falando aqui, versículo 8, por favor, coloca aí. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Como ele entregou? Quando Abraão entregou. Quando Abraão honrou. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Preste atenção.
Versículo 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu. Tem coisas que a gente faz para Deus. Vai ter coisas, Caio, que você e Bel vai fazer para Deus, que vai alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Sabe por que agora é uma guerra muito grande para que você sempre duvide de Deus, fique longe de Deus? Você sabe, porque existe uma bênção quando nós estamos perante o Senhor, se sacrificando, se doando, se entregando a Ele. É só você olhar, irmãos, a marca de quem sofre hoje, porque aqui a gente está falando, eu falei aqui versículos, olha, os seus antepassados, ou seja, aquele povo que estava sendo escravo por causa dos seus pais, que antes deixaram o abençoador para ir atrás de outros deuses. Irmãos, a quem nós seguimos, nós vamos carregar a barca. A quem nós honramos, nós vamos receber a unção. Agora, posso falar uma coisa aqui para você? Esses dias eu queria entender, Augusto, uma coisa. Eu entendi, José. Pastor Ronaldo, por favor, levante-se. A gente vai fazer o seguinte, eu vou estar aqui na minha caminhada, o senhor vai estar na sua caminhada. Aí o senhor vai esbarrar em mim, tá certo? Eu vou e volto, o senhor esbarra em mim 2 vezes, tá certo? Vamos lá. Eu estou caminhando, estou servindo ao Senhor, estou andando, mas estou servindo ao Senhor com integridade. Eu estou na casa do Senhor, eu estou colocando no meu coração, Senhor, eu quero me entregar. Se a gente olhar as músicas que a gente louva, a gente precisa parar e ter cuidado com o que a gente está pedindo ao Senhor, porque Ele vai cobrar. Por favor, pastor, venha. E aí eu estava entendendo, e a gente está aqui sendo fiel, se sacrificando, fidelidade, honrando o Senhor, mas parece que quanto mais a gente se dedica ao Senhor, mais a gente esbarra com o diabo no meio do caminho. Não. É um exemplo. Você entendeu? Agora fique de pé. É melhor eu entender que de vez em quando eu esbarro com ele, porque se eu não esbarrar com ele, é porque ele está andando comigo. Você prefere ele andar com você? Ou você prefere esbarrar com ele? Não é o senhor não, pelo amor de Deus. Pastor Ronaldo é uma benção. Se você quiser abençoar ele lá no brasa, você leva ele no final. Eu estava dizendo, às vezes a gente está, sabe, irmãos, a gente se consagra ao Senhor, a gente faz as coisas tudo certinho, a gente está caminhando com o Senhor, e de vez em quando parece que, Bruna, vem, sabe, aí o diabo parece que, sei lá, aí acontece uma coisa em casa, com a família, no trabalho, nas finanças, nas emoções, nas coisas, e Senhor, o que é isso? Ei, meu irmão, para, tu está no caminho certo, é porque alguém quer andar contigo e tu não está deixando. E não vai deixar mesmo não, porque comigo ele não tem vez não, com você não tem vez não, sobre a minha casa ele não tem vez, sobre a sua vida ele não tem vez, sobre nós ele não tem vez. Ei, posso falar uma coisa aqui para você? Quem aqui já teve o sentimento que sempre é esquecido, que sempre é deixado de lado? Já teve esse sentimento? Levanta a mão aí. Não tenha vergonha não. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, por favor. Sempre não está, meu Deus do céu, ninguém conta comigo, preste atenção. Quem está lembrado aqui da multiplicação dos pães e peixes? Está lembrado da multiplicação dos pães e peixes? Quantos homens tinham lá? A primeira multiplicação, diga assim comigo, 5.000 homens. Por que ele conta 5.000 homens? Porque mulher e criança não eram, eles contavam pelos homens, as mulheres e as crianças não eram contados. Vê que coisa interessante? Mas quem é que dá o pão para o milagre? E não foi contado. Por que, pastor, essas coisas acontecem? Sabe por quê? Porque Deus trabalha numa lógica tão alta que a gente às vezes não consegue entender mesmo não. Aí tem 5.000 homens,
fora mulheres e crianças, que não foi contado. Aí quando ele está lá falando com os discípulos, aí tem um que é matemático. Senhor, 200 denários não dá para dar comida para tudinho não. E o Senhor está testando ele. Quando eles viram a multidão e eles falaram para o Senhor, Senhor, despede eles. Despede esse povo, porque não tem comida não. Para que eles pelo menos vá para algum povoadozinho, comam e fiquem hospedados lá. Aí Jesus fala assim, dá vocês de comida para eles. Aí eles falam, Senhor, 200 denários, não dava nem para dar um pedacinho de pão para cada um. Aí vem outro que fala assim, Senhor, mas é o seguinte, tem um menino aí que tem um lanche, 5 pães e 2 peixes, manda trazer. Ok. Aí, só que ele fala assim, mas o que é isso para tanta gente? O que é isso? Já parou para analisar? O que é isso que a gente precisa? O tamanho do milagre que Deus precisa fazer. O que é isso? Posso falar uma coisa aqui para vocês? Irmãos, Deus não se importa se tem muito, se tem pouco. Quem quebra a cabeça é a gente. Vê que coisa interessante. Na primeira, teve 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira foi 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes alimentou. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Na segunda, tinha 4.000 homens. Ou seja, diminuiu. Só que tinha mais comida. Tinha 7 pães e alguns peixinhos. E sobraram 7 cestos. Você está gastando muita energia numa coisa que você só precisa confiar. Tem coisa que não é para você. Renata fala assim, Felipe, isso aqui é tua obrigação? Disse, não, Renata, e por que tu está se preocupando com isso e botando energia nisso e gastando tempo com isso? Eu falo para você nessa noite, botar a sua energia toda, e faz com que você não tenha nem força para se levantar. Você acha que Josué, diante daquilo ali, Josué e a sua família era a minoria diante de todo o povo? Mas ele fala assim, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Preste atenção, agora eu vou falar Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Depois de Levi, quem foi? Diga comigo, Moisés. Depois de Moisés. Eu não estou falando que é descendente, estou falando aqui os homens que Deus levantou. Depois de Moisés, agora é a vez de Josué. Esse povo tinha consciência da bênção, irmão. Esse povo tinha consciência da promessa. Você tem consciência da promessa? Você tem consciência do favor de Deus? Você tem consciência de que Deus liberou uma palavra e que você precisa permanecer nessa palavra? Mas pastor, alguma coisa deu errado e a gente foi por outro caminho. Não tem problema, o povo também foi. Mas ele é especialista em fazer o povo voltar de novo para o caminho. Meu Deus do céu. Abra seu coração nessa noite. Olhe para a sua casa. Olhe para a sua família. Eu vou viver a totalidade das promessas, o Deus de obras completas. Jess falou uma coisa aqui muito interessante. E Deus falou algo com a gente aqui em junho. Ele derramou um vinho novo. Mas tem que deixar a roupa velha. Está pronto? Quem está pronto aqui? Quem está preparado para isso? Aleluia! Irmãos, Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Por favor, Isaías 60 de novo, versículo 1.
Tome essa palavra nessa noite. Versículo 1. Vamos lá. Por favor, vocês. Vamos, todo mundo igual, no 3. 1, 2, 3. Primeira coisa é o quê? Põe-te em pé. Ela pode botar outra aí. Bota a NVI aí para eles, por favor. E aí? Levante-se. E fuja. Porque chegou. E a glória do Senhor. Aia. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus. Se posicione em Deus. Levante-se. Porque a luz vai começar a disparar as obras das trevas. Tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida, na sua casa. Choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas eu tenho certeza que o período do... pastor, mas o período do choro pode ter demorado, não tem problema não. Mas eu tenho certeza absoluta que a alegria vai fazer você esquecer o choro. Porque a bênção é maior do que a maldição. Se você entrou aqui hoje com uma consciência de alguma coisa que aconteceu na sua vida, e que você fala, não, mas isso aqui é um karma que tem que vir, acho que é da minha família, veio de vovô, passou de bisavô para vovô, de vovô para papai, chegou em mim, vai ser assim. Não vai ser não. Tem uma promessa de Deus liberada sobre a sua vida. Mas para que você tome posse dela, você precisa reconhecer isso, ter consciência disso, botar força para isso, se posicionar, permanecer no lugar que Ele quer que você esteja. Olhe, lembre-se, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você anda, ele vai refletir aquilo que vai vir sobre a sua mente, seus sentimentos. E você precisa nessa noite reconhecer algumas áreas, você precisa hoje à noite reconhecer que algumas estradas não é mais para você caminhar, existem algumas pontes que tem que ser queimadas, existem algumas coisas que tem que ser deixadas de lado, existe um alvo que você tem que olhar para frente, esse alvo é Cristo. E nele eu vou viver, e você vai viver as promessas do Senhor. Eu queria chamar, Sandro, por favor, o pessoal do louvor aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça aí. Eu tenho falado quarta-feira aqui, eu trouxe uma ministração quarta-feira sobre as vozes que nós temos ouvido. Quais são as vozes que ministram para a gente? Quais são as vozes que falam para a gente? Tem muita gente que está aprisionado, algumas vozes, onde você só precisa deixar uma voz falar com você e ser primordial na sua vida, a voz do Senhor. Existem coisas que a gente precisa romper, mas romper de verdade. Talvez tem pessoas que, pastor, eu não dou certo em relacionamento nenhum. Todo relacionamento meu tem que ter confusão, tem que ter bronca. Quando eu penso que vai dar tudo certo, quando eu penso que as coisas vão se endireitar, tudo se desmantela. Mas o que é que você tem sido ministrado? Qual é a voz que tem ministrado o seu coração? Existe uma promessa, mas você está de acordo com a promessa? Você está na rota da promessa? Você está crendo na promessa? Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Ou você vai ficar com a consciência desse mundo? Eu quero hoje à noite dizer para você, volta para a rota certa, volta para o ambiente certo, escuta a promessa novamente, se posicione, se levante, se fortaleça e rompa essa maldição que está atormentando a tua mente, que está acabando com os seus sentimentos, que está deixando você quase sem esperança de vida. Hoje à noite eu declaro em nome de Jesus, levante-se, porque você faz parte de uma bênção geracional. A bênção
bênção te acompanha, a bênção acompanha você, a bênção acompanha seus filhos. Pastor, eu não consegui me livrar de um certo vício. Eu venho para a igreja, mas ainda eu tenho um vício. Tem uma coisa que é maior do que mim, tem uma coisa que é maior do que a minha vontade, tem uma coisa que ainda me impede de viver totalmente, de me entregar totalmente. E hoje à noite é noite de você quebrar isso. Porque o poder de Deus é maior para restaurar do que o poder do diabo para destruir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Isaías, irmãos, capítulo 6. Isaías estava desesperado, chorando por causa da morte do rei Ezequias. Só que Deus aparece para ele, porque a consciência que estava em Isaías naquele momento é: e agora? Quem vai governar a gente? Quem vai dar destino para a gente? Quem vai estar com a gente? Tem hora que a gente se sente só, tem hora que a gente não sente ninguém por perto. Quem é que vai ser por mim? E sabe, o Senhor traz uma visão para ele: Isaías, esse choro, esse sentimento é daí da terra, mas olha a visão aqui do céu. Aqui no céu não está em luto, aqui no céu tem promessa para você. Amém, glória a Deus. E quem era Isaías? Um homem que vivia no meio de um povo de lábios impuros, e ele está contemplando a glória de Deus. E quando ele vê tudo aquilo, vem a consciência: meu Deus, aonde é que eu estou? Tem gente que se sente indigno de ser abençoado pelo Senhor. Tem gente que viveu uma marca do passado tão grande, e que olha e escuta os amigos, as pessoas mais próximas, e você fala assim: olha, tá vendo tu nunca vai se endireitar, tá vendo tu, isso nunca vai te deixar. Eu declaro em nome de Jesus essas vozes hoje à noite indo embora, porque você nasceu para viver as promessas de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fala ao meu coração hoje à noite. Tem muita mente aprisionada. E sabe, não adianta você aparentar. Não aparente uma coisa que ainda você não é. Não, mas seja sincero diante de Deus, como Isaías foi. Ah, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque o mudar só vem no confessar. Só vem quando a gente reconhece. E parece que tem hora que a gente gosta, sabe? A gente abraça aquele negócio e a gente fica enganchado. Não, mas é assim, é o meu problema, é o meu jeito, é isso mesmo. Não. Deus quer que você hoje lance fora essas muletas que você tem andado se pendurando nela. Deus quer que você lance fora hoje isso que você tem se apoiado e que tem, sabe, impedido você de olhar para o futuro e olhar as promessas de Deus ao teu respeito. Declaro em nome de Jesus que você ande pelo cuidado do Senhor, na palavra do Senhor. Mas a minha saúde, pastor, é assim mesmo. Eu declaro em nome de Jesus que nessa noite o Espírito Santo ele venha ministrar a você quem você é e a bênção que ele tem sobre a sua vida. É verdade, irmãos, quando a gente se expõe, tem gente que não vai ficar feliz com a nossa exposição, não. Parece que quando a gente, sabe, compartilha uma bênção, parece que é verdade, tem gente que torce para a bênção dar errado. Quando você coloca que é feliz no seu relacionamento, tem gente que vai torcer para o relacionamento dar errado. Mas nessa noite eu quero que você entenda uma coisa: esse medo, essa crença, ela precisa hoje estar nos pés do Senhor. Você está no processo. No processo, a cura, a libertação e a transformação. Você recebe isso hoje? Eu quero que você fique de pé, por favor.
ficar comparando igreja A com igreja B, é o corpo de Cristo. Em um lugar, Deus age de um jeito. Em outro lugar, Deus age de outro. É a multiforme graça de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E precisamos andar em harmonia, em comunhão com os nossos irmãos. Mas toda a confusão que está na tua cabeça, você precisa dizer para Deus, dizer: Senhor, tire toda a confusão, tire toda a barreira, tire toda a tradição, tire toda a filosofia humana e traga para mim o que o Senhor de fato quer. Amém ou não amém? Aleluia. Nós vamos louvar uma canção. Nessa eu quero convidar você, que hoje à noite está aqui, e aí você vai dar o primeiro passo para a sua crença hoje ser quebrada. Não é o pastor Felipe, não sou eu, viu? Não é o louvor, não é minha esposa, não é o óleo, não é nada disso, é Ele. Se você hoje deseja romper com algo na sua vida, algo que você considera como um maldito, algo que você tem carregado, algo que você não tem nem coragem de falar para algumas pessoas, não precisa falar, mas que você hoje precisa colocar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu fico com essa palavra. Se o Senhor trouxe para aquele povo a bênção que o Senhor prometeu desde Abraão, e eles viveram isso, apesar dos erros dos pais deles, Senhor, eu não estou aqui para viver os erros dos meus pais, eu estou aqui para ver a bênção que o Senhor tem para a minha vida. Sobre mim eu passo para os meus filhos, sobre os meus filhos eu passo para os meus netos, e aquilo que eu vou fazer hoje vai repercutir de geração em geração. Amém, glória a Deus. Então, se tem alguém aqui hoje que deseja quebrar alguns ciclos velhos na sua vida, alguns ciclos na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, hoje é ciclos velhos que não te impedem de ir para um novo patamar, de ir para uma nova estação, eu quero declarar em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu vou orar por você, nós vamos orar por você, não tenha vergonha, mas em nome de Jesus, pega essa palavra e fala: Pai, hoje é a noite, hoje é a hora, esse é o momento. Glória a Deus, eu fico com aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração hoje. Eu fico com aquilo que eu estou recebendo hoje. Eu não vou ser enganado pelas minhas emoções. Eu não vou ser escravo de mim mesmo. Eu não vou. Mas hoje à noite eu estou aqui semeando algo no teu altar que vai libertar a mim e a minha geração. Eu declaro essa nova estação, irmãos. Deus fala fortemente ao meu coração. Ele está trazendo um tempo aonde Ele vai mudar a mentalidade do povo, aonde Ele vai mudar a mentalidade dos seus filhos. Os filhos de Deus andam como mentalidade de filhos de Deus, e eu declaro você andando debaixo da mentalidade do reino e não debaixo da mentalidade deste mundo. A igreja intercede, os pastores me ajudam aqui em oração, e nós vamos declarar hoje que haja libertação no nome de Jesus. Não se preocupe com nada. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim. É para romper. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir que sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu
que tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa Ele me fez. Ninguém vai me impedir se decidido sou, pois quem me prometeu é fiel, é fiel. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho. Se você tem a marca da promessa, então adora o Senhor nessa noite. Eu tenho a marca da promessa que Ele. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, oh meu Deus, aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele dará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele dará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa.
destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir for? Pois quem me prometeu é fiel, é fiel. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidir sou? Pois quem me prometeu é fiel, é fiel. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele dará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa.
Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Vai apagar O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidido sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falha. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele dará diante dos meus olhos. O meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte diante dos meus olhos. Aleluia. O Senhor está mudando a mentalidade dos seus filhos. A influência desse mundo não vai afetar a sua mentalidade. Você tem uma mentalidade de reino. Uma mentalidade de reino. E o Senhor fala com pessoas aqui hoje à noite. Talvez a sua mentalidade estava em mudar de vida, em prosperar, olhando e apostando no triguinho, no tigrinho, nas bets. Mas o Senhor fala para você hoje: você não precisa disso. Lembre-se do que Abraão fez. Abraão, ele sem entender, sem conhecer, ele fez algo ao Senhor. Quem é o teu sustento é o Senhor. Quem é o teu amparo é o Senhor. Não permita a maldição entrar dentro da sua casa por causa de aposta. Não permita a maldição entrar dentro da sua casa por causa de agiota. Não precisa disso. Você tem o Senhor e pode contar com Ele. Eu preciso, pastor, de tragar aquele cigarro, porque aquele cigarro me traz paz. A paz que você vai desfrutar é a paz maior do que o cigarro pode trazer. Mas pastor, não consigo deixar, sabe, a minha bebida de lado, a minha cerveja de lado. O Senhor fala com você: Ele é a tua bebida, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, pelo temor que eu tenho a Ele, irmãos, não quero ofender você, mas eu quero falar debaixo de uma inspiração divina, debaixo da direção do Espírito. Há ciclos que o Senhor quer desfazer hoje à noite. Isso vai perpetuar por sua geração. Isso vai perpetuar sobre a vida dos seus filhos. Ei, você tem a mente de Cristo. Você tem a consciência do reino. Você não tem a mente deste mundo. Você não foi enganado pelo Deus desse século. Mas guarde a tua mente pela palavra.
te julga pelos teus atos. Deus não te julga. Ele sabe da força que você bota para estar aqui. Mas existem algumas verdades que ainda incomodam. Mas a verdade, ela não vem para te ferir nem para te matar. Verdade vem para te libertar. Seja abençoado nessa noite. Seja guardado nessa noite. Seja projetado nessa noite. Lembre-se, Deus não se espanta com a escassez. Ele também não se espanta com a abundância. Não importa para Ele eu ter muito ou não ter nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu vejo hoje correntes sendo quebradas sobre a vida de pessoas. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, o Espírito Santo hoje ministra ao seu coração. Não é o pastor Felipe que te convence de nada. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão para a gente orar sobre a sua vida. Alguém que estava afastado e deseja voltar para os caminhos do Senhor. Se tiver alguém, eu quero orar com você. Não tenha vergonha. Mas se você deseja fazer isso de coração, eu oro por você. Tem alguém? Amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu sei que tem pessoas muito melhores do que eu, pastores muito mais ungidos do que eu. Quando eu olho a bondade de Deus, eu só entendo uma coisa: não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é. Como Ele tem sido bom. Como Ele tem sido bom. Não se apoie na sua sabedoria. Não se apoie na sua força. Não se estribe no seu próprio entendimento. Mas confie no Senhor. Porque nós vamos viver cada promessa que Ele preparou para nós. Eu abençoo você. Abençoo sua casa. Abençoo sua família. E eu declaro uma semana de paz. Uma semana de ciclos novos, uma semana de andar em pastos verdejantes. Eu declaro a graça, o amor e a comunhão do Espírito estando contigo onde quer que você vá. Que as suas noites sejam noites de luz e não de trevas. Que você veja a boa mão do Senhor te acompanhando, em nome de Jesus. Vá em paz, irmãos, e que Deus te abençoe.